Na verdade, o voto dele foi uma piscadela aí pro governo, viu? Que foi o que o mercado entendeu, né? A decisão foi uma boa decisão, poderia ser até 1 ponto percentual se baixasse, que é uma baixa muito brusca, né? Mas não ia impactar negativamente, principalmente a inflação, que o objetivo do Banco Central é o controle da inflação essencialmente, né? Mas foi 0,5 ponto percentual, o que já é uma boa diminuição. Mas o que eu achei muito interessante aí dessa jogada é que na última reunião do Copom, no mês de junho, os diretores, a ata final, né, da reunião, não sinalizava necessariamente que ia haver essa queda da taxa de juros, tá? Eles não falavam com certeza que ia haver. E agora, nessa reunião, apesar de ter sido 5-4, né, com o voto de Minerva e do presidente, do Campos Neto, que foi uma surpresa grata, ao meu ver, porque precisava baixar mesmo, todos eles, mesmo os que queriam que descesse menos, queria que descesse só 0,25, todos eles, os 9, por unanimidade, portanto, disseram que na próxima reunião, muito provavelmente vai ter a mesma queda. Então, se eles falaram esses 4 que votaram contra, que queria que baixasse só 0,25, por que falaram que na próxima já pode baixar meio? Eu achei meio confusa essa história, mas de qualquer forma os mercados reagiram muito bem. E tem mais um ponto essencial aí, que eu estava conversando até com o Negão antes da gente entrar aqui no programa. Lula fez um discurso extremamente agressivo sobre a taxa de juros. A gente viu que desde o começo do ano ele queria colocar o Campos Neto, assim, se der problema no meu governo, a culpa é do Campos Neto, que não quer baixar a taxa de juros. Mas esse discurso é uma aula de política que eu não gosto, porque eu não gosto de política agressiva, eu sempre falo aqui. Mas olha como que com a pressão de Lula, o discurso dele, ele conseguiu angariar uma parte da população, inclusive empresários que estavam sofrendo com a taxa muito alta, estão ainda, para que houvesse uma pressão popular. E eu acho que isso, de uma forma ou de outra, são seres humanos que estão ali na diretoria do Copom. De uma forma ou de outra, influencia. E eu espero que não desande a inflação, mas eu acho que essa baixa gradual de 0,5 a cada 45 dias, eu acho que vai ser bom para o país. Sim, a gente precisa, porque a gente tem a maior taxa real de juros do mundo. Desculpa, me estendi. Não, pode se estender. Você está explicando, é interessantíssimo você explicar isso, porque afeta mesmo. E, de fato, o comitê ainda indicou que a queda dos juros deve continuar nesse ritmo nas próximas reuniões, que acontece, eu acho que daqui 45 dias, se eu não salvo engano aqui, tá? Mas olha só, Capês. E mesmo com a atuação decisiva de Campos Neto, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não economizou nas críticas ao presidente do Banco Central. No Twitter, ela disse o seguinte, abre aspas, o corte de 0,5 ponto na taxa Selic não muda o fato de que o Banco Central segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Estamos pagando um preço muito alto pela atuação política do bolsonarista Campos Neto. Olha só, hein? Isso manteve os juros na estratosfera, apesar de todas as evidências de que vou ler de novo, vou ler com muita atenção essa palavra, tá? Evidências de que envenenam a economia. Vou ler de novo. Envenenam a economia. O Banco Central de Bolsonaro, Guedes e Campos Neto, derrotado por Lula nas urnas, está sabotando o desenvolvimento do país. Fecho aspas. Olha... Quanta bobagem. Agora é o seguinte, na verdade, essa é uma parte de humor, mas a gente deve levar sempre na esportiva e nunca levar a sério. Isso é mais importante, não levar a sério. Quando você começa a entrar no que ela disse, debater e discutir, você está levando a sério, você está dando importância. Vamos ouvir, dar umas risadas e comentar o importante que é a redução da taxa de juros. Esse comentário, para mim, é absolutamente irrelevante. No caso aqui, veja só, olha, foram nomeados 2 novos diretores indicados pelo presidente Lula. O diretor de política monetária, que é o Gabriel Galípolo, e o diretor de fiscalização, que é o Ayrton Aquino. Então, saem 2 votos, que seriam aqueles votos mais ortodoxos, e entram 2 votos técnicos, mas alinhados com a política econômica implantada aí pelo novo governo. Então, de cara, você já tem 2 votos entrando. Conseguiram outros 2, então são 4. Quando chega no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, tem 4 votos votando pela redução de 0,5% na taxa Selic, que é aquela taxa mínima anual de juros. E mais 4 votos diminuindo 0,25%.
e ele vai dar o voto de Minerva. Ó, ele pode até ter tomado uma decisão técnica, mas como disse a Carol Curimbaba, dizer que ele não decidiu sob pressão é desconhecer a realidade. Eu, sinceramente, aqui eu não sou economista, mas eu sou sempre a favor, na economia, de medidas ponderadas passo a passo. Todas as medidas heterodoxas, são aquelas medidas tresloucadas que saem do papel, planos mágicos, acabam dando errado. Quem não se lembra, os pelos que já eram nascidos, do Plano Cruzado, de 1986, do Dilson Funaro, não deu certo. O que dá certo realmente para fazer uma redução consistente da taxa de juros, e não um chamado voo de galinha, como dizem os economistas, é uma redução de taxa de juros consistente com base no equilíbrio fiscal. Gastar menos do que se arrecada. Se o governo gastar mais do que arrecada, vamos agora aprovar a votação do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele permite uma certa variação. O teto não é tão rígido como o sistema do teto constitucional, mas ele permite, mas pelo menos é alguma coisa. Só que a grande decepção é que a lei o projeto que vai se transformar em lei do arcabouço fiscal não estabelece nenhuma sanção. Ou seja, se for desobedecido o teto, não acontece nada. E é isso que faz a taxa de juros subir. Porque o que acontece? Se nós estamos gastando bastante, a economia está desaquecida e você artificialmente baixa a taxa de juros para que aumentar o consumo, você vai provocar aumento de consumo, inadimplência, superendividamento da população e desabastecimento. Volta da inflação. Então, e a volta da inflação tira o poder aquisitivo da população. 0,25, meio ponto, tudo bem. Agora, eu espero que o Roberto Campos Neto não saia da sua linha técnica e que se mantenha aquilo que a agência Fitch considerou fundamental para melhorar um pouquinho a nota de investimento do Brasil. Autonomia do Banco Central. Não pode ter comando político e ideológico sobre a política monetária do país. E sobre isso ainda, Negão, a expectativa é de que a gente chegue em dezembro com 12,0. É um sonho, tá? Para ir para esse governo atual, principalmente para Gleisi Hoffmann, mas é utópico, né? O que eu já ouvi de vários economistas é que a gente chegaria em dezembro com 13,25, ou seja, o que tem agora. Então, ponto pro governo. Eu vou tentar, o Capês agora foi espetacular aqui na explicação dele, eu vou tentar simplificar só um pouquinho, dizendo para vocês o seguinte: a taxa de juros ela mede se o governo é gastão ou não. Quanto maior essa taxa for, mais gastão é o governo. O grande problema da taxa de juros hoje nem é o varejo, que se fala tanto do varejo, mas é porque o varejo certos setores do varejo estão um pouco ligados ali ideologicamente ao governo. O meu maior problema hoje com a taxa de juros, o que eu enxergo de problema real é o seguinte: são os empresários que, ao invés de abrirem suas filiais, ao invés de investir em outras empresas para que se criem mais empregos, porque quando uma empresa é criada empresas satélites em volta dela, ou seja, muitos empregos são criados ali. Se ponha no lugar do empresário que tem 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões para investir, e quando ele vai ter toda a dor de cabeça com encargos, com tributário que ele vai ter de contratar funcionário e traz isso, traz aquilo, terreno, entendeu? Ao invés disso, ele pegar o dinheiro dele e colocar ele parado lá rendendo 13,25 ao ano. O que você no lugar desse empresário faria? A importância de se baixar a taxa de juros é justamente para que esse empresário olhe e diga assim: poxa, não vale a pena eu deixar esse dinheiro parado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir esse dinheiro, vou arriscar investindo esse dinheiro como? Abrindo uma nova filial, abrindo uma nova empresa, investindo numa outra empresa para que ela fique maior, para que se contrate mais pessoas, essas pessoas que serão contratadas gastarão. E aí você tem a roda da economia girando mais rápido. O problema todo é simplesmente o governo. É um governo gastão e é um governo que não dá sinais de que vai dar uma segurada. O Capês foi maravilhoso aqui no arcabouço. Eu chamo o novo arcabouço fiscal de teto de peneira. Porque você tem um teto, tá tampando um pouquinho o sol, mas se chover, como é que fica? E não tem assim se eles gastarem, se eles fizerem besteira,
vai passar por isso mesmo. Então isso já segura para que a taxa de juros desça mais ainda. Desceu um pouquinho agora, beleza. O Lula vai continuar falando do Campos Neto? Com certeza, porque também dá a impressão de que o Campos Neto manda sozinho, que não tem outras pessoas. A própria votação provou que tem outras pessoas, mas a narrativa dele é forte. A comunicação do Lula é impecável, vai ficar batendo cada vez mais forte. É isso, eu não quero me atentar aqui, porque de economia todo mundo já falou aqui da taxa Selic, 0,25, 0,5 ponto. Eu quero me atentar às falas da Gleisi Hoffmann, Palumbo. Não, porque se tem um lance do amor venceu nesse governo, a gente tá vendo aí um campo de batalha no Twitter. Não, você falou o que eu ia falar aqui. A Gleisi deve ter um amor platônico pelo Bolsonaro, porque basta você ser contra esse governo que você ou é bolsonarista ou é de extrema direita. O Lula falou que ele ia deixar o Banco Central ser independente, mas está toda hora metendo o bedelho lá, toda hora ele está lá com o dedão, cutucando. E a Gleisi, com essas declarações imbecis no Twitter, ela só fica polarizando mais ainda, promovendo a guerra. Eles são ligados o tempo todo pela vingança, e o que leva à vingança é o ódio. Eles não esquecem o Bolsonaro. Eles não esquecem. É o tempo todo falando do Bolsonaro. Se tiver um terremoto no Brasil, a Gleisi vai tuitar, culpa do Bolsonaro. É o tempo todo isso. Isso é insuportável, a população não aguenta mais essa polarização. O Banco Central é independente, pronto e acabou. E como o Negão falou, ele não decide tudo sozinho. E a Carol também falou, houve uma sinalização. Qual é a intenção dela tuitar? Por quê? Para provocar uma guerra. Porque aí vem o povo que não concorda com ela e começa, parece que eles se alimentam da guerra. Se não tiver essa guerra, eles morrem. E nada tá bom pra ela, né? Nada tá bom. É o tempo todo atacando o Bolsonaro. Esquece o Bolsonaro, vamos governar esse país. Carol Corimbaba, eu vou tirar alguns segundos até a gente trocar de pauta. Muito rápido, é só porque é um detalhinho danadinho que a gente tem que prestar atenção, ficar de olho vivo. Gleisi, não precisa ficar nervosa. Eu sei que você faz um papel, um personagem importante demais da extrema aí do PT, mas, pessoal, se atentem, por quê? Primeiro, tem 2 já diretores colocados ali pelo governo petista, tá certo? É como as coisas têm que acontecer mesmo. Um deles, o Galípolo, é provavelmente o próximo presidente do banco. Então, o voto dele também pode influenciar os demais diretores, que vão votar conforme o futuro presidente do banco, talvez. Isso pode ou não, isso é uma observação mais subjetiva. E, até o final do governo Lula, todos os diretores serão trocados pelo governo Lula. Então, Gleisi, fica tranquila que daqui a pouco o Banco Central vai ser um pouco mais heterodoxo, sim, porque todos os diretores vão ser trocados, tá? Então, é só um detalhe que a gente tem que... Ela vai colocar a culpa em quem? Então, acabou o Botipiranha.